Eu quero prosseguir conosco tratando de algumas notícias que foram frisson nesse período em que nós não tivemos papos de graça ao vivo. E, na sua opinião, Braulio, nessa nossa ausência, sim, quais foram os temas que você viu que geraram mais... Dois temas. Mais confusão na internet, por exemplo. Dois temas que geraram, que eu acho que dá para destacar, é a entrevista do Silas na Marília Gabriela e a renúncia do Bento 16. Já tem pergunta sobre a renúncia aqui. Né? Eu também não teria a menor dúvida de dizer que no plano nacional, na perspectiva daqueles que assistem ao Papo de Graça, esses foram os dois temas mais relevantes. Para muitas outras pessoas no Brasil, a entrevista do Silas não teve nenhuma relevância, nem sabem quem é ou o que é, com certeza. Estão em outra, e muito menos no mundo. E para o Papa Bento XVI, a renúncia dele, até para os mais alienados da Terra, gera um porquê, sem a menor dúvida disso. Né? Sim. Então eu quero, nessa sequência, tratar desses assuntos nessa nossa esquina do mundo, Judá. Judá renunciou. O Judá renunciou. Igual o Papa. Bom, primeiro foi a entrevista do Silas Malafaia. Vou pedir para a moçada rodar um pedacinho. Não estou interessado em fragmentá-la, comentá-la, nem nada disso. Só uma palavra para não passar em branco. Mostra. Obrigada pela entrevista. Deus te abençoe. Eu desejo que esse Deus que eu creio se revele cada vez mais a você. Que o meu, que eu não sei se é o mesmo seu, te perdoe. Aí ele me perdoa, porque eu sou pecador. Bom, terminou a coisa toda com a palavra da graça na boca da Marília, depois de um derrame de asneiras, infelizmente, no pior espírito possível, fazendo defesa do indefensável, com uma atitude completamente beligerante, por mais que ele tentasse contê-la, evocando o Velho Testamento como padrão de comportamento humano, invocando a PL 122 como se fosse uma Bíblia sagrada dos religiosos, e de fato qualquer outro texto que fique de acordo com o desejo religioso vira uma coisa sagrada, e defendendo a teologia da prosperidade, defendendo o fato de que pastores necessariamente precisam ser materialmente muito bem tratados, e dizendo que ele todavia está numa categoria superior, que em relação aos demais pastores, os ganhos dele são tipo de um Cristiano Ronaldo, de um Messi, mas a categoria em geral ganha pouco mesmo, deveria ganhar melhor, mas ele não tem culpa de ter virado Cristiano Ronaldo na perspectiva ministerial. Fez muita acusação para todo lado, uma dificuldade enorme de pedir o que a Marília pediu a ele que falasse, que era sobre amor. Fale, use a sua boca, repita comigo: eu os amo. Eles sabem. Uma dificuldade muito grande. Tratou 4,5 milhões de patrimônio como se fosse uma bagaça, e negou qualquer outras coisas em relação a isso, entrou em contradições diversas e variadas, fugiu de Jesus, fugiu do Novo Testamento, fugiu da palavra da vida o tempo todo, baseou-se no que quis se fundamentar, cometeu erros científicos extraordinários, cometeu análises de natureza psicológica absolutamente infantis, tolas, porém com um tom de peremptoriedade dogmática, e, enfim,
uma quantidade enorme de coisas tristes, pelas quais ele poderia ter passado sem elas e poderia ter poupado um monte de gente que ainda tem esperança de que a igreja evangélica, quem sabe, nas expressões de alguns sérios aqui, ali, que querem ainda botar o pescoço de fora e respirar um ar de saúde, pudesse passar sem mais esse vexame público. Agora o Conselho Nacional de Psicologia o está chamando às falas. Apareceu um neurocirurgião, um especialista em neurociência, em biologia e neurociência, que desmontou com pouquinhas palavras as tolices científicas que ele pretendeu assim as dizer, e o Evangelho terminou desse modo, na boca da Marília Gabriela. Agora, por que eu estou dizendo isso? Já comentei no dia que eu vi, foi no dia seguinte, eu estava chegando no Kibbutz Agoshirimo, depois de um dia inteiro de encontros, de falas com o grupo. Enfim, quando eu cheguei lá no Agoshirimo, que eu abri a internet, eu vi e escrevi assim de maneira rápida, até atabalhoada. Eu tinha um outro compromisso a seguir, estava numa correria, e expressei aquilo que eu e a Adriana sentimos assistindo juntos, que foi um sentimento de ira de zelo de Deus, aquela coisa de dizer: meu Deus, até quando que o teu nome vai ser assim usado, abusado, blasfemado, manipulado desse jeito? Que negócio mais nojento e mentiroso. Agora, tem gente que fica achando que eu tenho no meu coração uma amargura em relação ao Silas Malafaia. Não, não tenho. Eu tenho compaixão. Eu tenho grande e profunda tristeza. Eu oro por ele, pedindo a Deus que o ilumine. Ele sabe a verdade. Ela só deixou de lhe ser conveniente. Ele sabe a diferença entre o que está certo e fez opção pelo que dá certo, de acordo com certas conveniências, o que é horrível, porque é algo que nitidamente ele o fez por aquilo que o apóstolo Pedro designou como sórdida ganância. Isso corrompe a alma de todos e de qualquer um. Isso me dói ao coração, me dói porque tem uma quantidade enorme de irmãozinhos que vão tendo essa doença anti-evangelho reforçada no coração, esse engano inculcado cada vez mais profundamente. É pelo alcance da desgraça, é pelo aplaudir ignorante e alienado da loucura, e é pela introjeção dessa loucura no coração de milhões de pessoas que a minha alma se levanta, fosse o Silas, o Chico, o Zé, o Antônio, o Wellington, fosse o Billy Graham, fosse quem fosse. Honestamente, não é por causa de amargura, não é por inveja de ninguém nem de nada. Eu estou pacificado no meu lugar, eu não quero nada além do que o Senhor me tem dado, dizer e compartilhar. Mas tem gente que pensa que o que existe nelas, que é uma bipolaridade, ou elas são fanáticas por alguém, ou são fanáticas odiando alguém, que o meu coração é como o seu. O meu coração não é assim, não. Ele é muito mais isento do que vocês imaginam. Agora, o que é público, e se algo acontece de maneira pública, gerando uma repercussão pública, e foi uma pessoa que fez isso acontecer, não foi um fenômeno da natureza, não foi um tsunami, foi uma pessoa com cara, nome, endereço, e se isso tem a ver com o Evangelho, infelizmente, a gente vai ter que tratar daquilo ali, não podendo mais tratar apenas de um conceito abstrato, mas tendo que tratar de coisas que têm personificação, que têm encarnação, que têm a própria concreção de representantes audazes contra a genuinidade e a pureza do Evangelho. E aí, você pense de mim o que queira, me interprete como queira, eu tenho juiz no céu que conhece meu coração, que sabe que eu nunca dormi um dia
da minha vida com nenhum sentimento maligno contra o Silas, nem contra qualquer uma dessas pessoas, porque no Senhor Jesus eu os considero inimigos do Evangelho e da cruz de Cristo. E como Jesus mandou, eu oro por aqueles que eu considero inimigos e adversários. Não sou inimigo deles, mas os considero inimigos do Evangelho e da cruz, porque deturpam de maneira essencial, e não periférica, mas essencial, o Evangelho de Jesus e o Espírito da graça. Aí, meu querido, eu sinto muito pela sua imaturidade, pela sua religiosidade, mas ainda que eu fique sozinho, eu levantarei a minha boca, eu nunca fui de outro modo, ninguém me domesticará, eu sei com paz no Espírito Santo o que eu estou fazendo, a quem eu estou servindo e a quem eu devo prestar contas naquele dia. E é por causa dessa consciência que eu digo o que digo, que eu falo o que falo, que advirto o que advirto, e não é de hoje, são décadas e décadas atrás de mim. Se você chegou agora e não está sabendo do que aconteceu em quase 40 anos anterior, atualize-se. Agora, eu não vou negociar a minha liberdade em Cristo para dizer própria e pertinentemente coisas que digam respeito a violações, a deturpações ao espírito do Evangelho que se tornem realidades percebidas por todos. Não vou dizer no interior da casa o que tem que ser gritado do eirado, em nome de Jesus, e cada um saiba disso a meu respeito para sempre. Se quiser crer que é apenas fruto de uma consciência que não tem nenhuma razão para fazer média com ninguém, nem barganhas a fazer, e que diz para si mesma, sem jactância, que antes importa obedecer a Deus do que aos homens, e pratica o que pratica sem amargura no coração, creia. Se não puder crer, o Senhor um dia vai esclarecer você, porque o seu dia de luz, eu tenho certeza, em Cristo Jesus vai chegar.